Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 187. Boa terça-feira para você que está nos ouvindo. Como vai você, Flaviol? Tudo bem, né? Já passando raiva no início da semana com essa história, com esse episódio lamentável de mais um, né? Contra o Vini Júnior. Mas enfim, seguimos. Trataremos disso em breve. Vamos lá, obviamente, Alguém né? ia me cobrar se eu tô cansada? Vamos abrir. Até que esse fim de semana não foi dos mais desgastantes. A semana passada foi muito pesada. Correram vídeos na internet de Flaviol se acabando com o samba enredo. E aí, duas angulers responderam lá no meu Instagram falando: já sei que na terça-feira Flaviol vai falar que tá cansada. Ela até está, mas porque hoje começou cedo. Mas eu consegui descansar um pouco no domingo, então o domingo foi melhor, assim. Não me joguei no domingo, foi só no sábado. Quero aproveitar antes da gente começar para agradecer a repercussão da nossa edição passada, falando da Rita Lee. Poxa, tanta mensagem bacana, né, no grupo, no Twitter e também no grupo de apoiadores. Muito legal saber desse alcance. E algumas pessoas mais jovens, né, que estão nessa nossa rede, que não tiveram o nível de convivência, né, e não tinham percepção do tamanho da Rita Lee. Foi legal ter podido apresentar isso. E muito boa a repercussão. Que bom, fiquei feliz. Os angulers arrasam. Fiquei feliz, tô que nem um mate, um banho de folhas. Feliz. Se você não está no nosso grupo do Telegram, vem pro nosso programa de apoiadores, apoia.se/Angu de Grilo. Lá você tem acesso a episódios exclusivos para apoiadores e também acesso ao nosso grupinho no Telegram. Aliás, essa semana a gente vai gravar episódio de apoiadores. Se você tá lá no nosso grupo do Telegram, pare tudo agora para deixar sugestão de coisas que a gente já tem uma listinha de coisas que a gente quer comentar e falar, mas lembrando que não pode notícia. Então é entretenimento, é fofoca, é coisa que a gente assistiu, ouviu, leu, enfim. Mas se você quiser fazer pergunta, alguma coisa assim pra gente responder, pra gente comentar, comenta lá no nosso grupo de apoiadores. Bom, vamos começar esse episódio. A gente vai abrir o primeiro bloco contando mais uma iniciativa de apoio, nesse caso, uma empreendedora negra que o Angu de Grilo está fazendo em nome dos nossos apoiadores. Então, já a gente vai contar detalhes disso. Depois vamos emendar para falar do mais recente caso de racismo contra o Vinícius Júnior. A gente já falou sobre isso aqui em outro momento, né? Deve ter mais ou menos um mês que a gente falou sobre isso num episódio, falou sobre esse racismo nos estádios, e voltou a acontecer em maior intensidade, até eu diria no último domingo, e agora também com o governo brasileiro entrando na jogada e se pronunciando, e ao que parece nessa segunda-feira o Real Madrid também finalmente fazendo alguma coisa. Enfim, vamos comentar sobre isso. A gente falou especificamente do racismo contra o Vinícius Júnior no episódio 171, mas racismo é uma pauta quase que constante, né, no Angu. Tava dando uma olhada até menos aqui. Tempo, mas tem muito tempo. Já tem muito tempo, foi em janeiro, foi no final de janeiro esse episódio, foi o episódio 31 de janeiro, foi no fim de janeiro o que aconteceu com ele, e nas últimas semanas a gente voltou a falar de racismo também, né? A gente fala de racismo todo episódio aqui, gente. Se você está chegando agora, bem-vindo. Esse é o Angu de Grilo. Mas calma, deixa eu apresentar pra gente ir já direto nos tópicos, já tá grande demais essa abertura. Depois a gente vai falar sobre a cassação do Deltan. E no nosso último bloco vamos fazer um apanhado aí de coisas. Tem a história do petróleo na Amazônia, tem julgamento do STF essa semana para decidir sobre porte de drogas para consumo pessoal. Tem algumas coisas que a gente vai pipocar aí para os nossos pop-ups de atenção para acompanhar ao longo da semana. Então vamos começar esse episódio. Bom, vamos começar falando da nossa ação Angu de Grilo em parceria com Era Uma Vez o Mundo,
que, bom, vocês já devem ter visto, quem já viu Flávia Ohl na televisão, na Globo News, diretamente do Saravá Studios, que é o escritório, como foi nomeado o escritório dela, vê que atrás dela tem bonecas de pano, bonecas negras de pano, né, que fazem o maior sucesso aí, fizeram o maior sucesso durante a pandemia, que ela apareceu muito de casa. Essas bonecas são da marca, da empresa Era Uma Vez o Mundo, que é a dona da Era Uma Vez o Mundo é a Jaciana Melquiades, e eles estão com uma ação até julho para conseguir melhorar os custos de produção, estruturar melhor a equipe de venda e de marketing da Era Uma Vez o Mundo, para voltar com tudo. Empreender, vocês sabem que é muito difícil, né? Empreender com responsabilidade, né? Com uma cadeia produtiva responsável, né? Com produtos de qualidade, com ação afirmativa, é mais difícil ainda. Então, Era Uma Vez o Mundo tinha dado uma pausa e agora está voltando com essa missão de tentar se estruturar melhor nos próximos meses. Então, a ideia é que eles vendam, o plano é que eles vendam 1.000 bonecas até julho para conseguir reerguer, estruturar melhor a empresa. E aí essas compras vão ser entregues em setembro para que chegue a tempo dos dias das crianças, né? Do Dia das Crianças. Então eles vão começar a entrega no dia 18 de setembro. Você compra agora e recebe lá na frente. E aí, o que a gente decidiu em nome do Angu de Grilo com o parte do nosso valor, do nosso apoia-se do Angu de Grilo? A gente decidiu fazer uma compra, né, Era Uma Vez o Mundo, de 20 bonecas, não é isso? 20 bonecas, Isso. na versão pequena, que serão doadas para escolas públicas. A Jaciana Era Uma Vez o Mundo tem essa possibilidade. Você pode comprar uma boneca para ser doada para uma escola pública, ou você pode comprar uma boneca para receber, e aí, enfim, botar na sua casa, dar para uma criança, mas eles têm essa iniciativa. E a gente decidiu, em nome dos nossos apoiadores, com esse dinheiro do Apoia-se, doar 20 bonecas da Era Uma Vez o Mundo para as escolas públicas, a versão pequena, que vem com material de apoio, enfim, paradidático sobre essa iniciativa. E, além disso, combinamos com a Jaciana que os angulers que comprarem na Era Uma Vez o Mundo e usarem o cupom de desconto Angu de Grilo terão as suas compras contabilizadas. Quando a gente chegar a 10 bonecas vendidas com o cupom Angu de Grilo, uma boneca vai ser doada para a escola pública. Então, esse cupom é para identificar a compra feita pela nossa comunidade Angu de Grilo. A cada 10 bonecas que a Era Uma Vez o Mundo vender com esse cupom Angu de Grilo, uma vai ser doada para uma escola pública. Então, a gente já está doando 20 em nome dos nossos apoiadores e cada 10 bonecas que a nossa comunidade comprar, uma vai ser doada também, engrossando aí esse número. Estamos muito felizes de fazer isso. Em 2022, a Era Uma Vez o Mundo distribuiu mais de 1.500 bonecas, impactando mais de 8.000 pessoas em escolas públicas do Rio. E é isso, né? Falei tudo? A gente acompanha o trabalho da Jaciana há muito tempo, queria que você falasse isso. Eu queria justamente falar disso. Eu conheci a Jaciana em 2016, a partir de um episódio muito marcante, que até virou uma coluna minha no jornal O Globo, quando foi lançado o filme Star Wars, O Despertar da Força. Tinha um personagem negro, o Finn, e que foi transformado num boneco. O ator que fazia o personagem era o John Boyega. Espero que eu esteja falando certo. Ele foi o primeiro negro a protagonizar um filme da série Star Wars, ele é britânico. E a Jaciana, na época, o Matias, filho dela, ele tinha 4 aninhos, e ela fez um post dele com o boneco do Finn, chamando a atenção para o sorriso, a alegria do menino com aquele boneco negro que era protagonista do filme. Naquele momento, 2016, a foto viralizou, deu mais de 30.000 curtidas, 10.000 compartilhamentos, chegou no ator, no John, que replicou a imagem e escreveu uma mensagem de gratidão para o Matias, e a própria postagem do John, à época, fez de imediato 100.000 curtidas e mais de 3.000 comentários. E era sobre representatividade. A Jaciana é uma professora, foi sensível a essa falta de representatividade, especialmente no espaço lúdico das crianças,
e ela começou então a produzir bonecas negras. Foi assim que surgiu a Era Uma Vez o Mundo. Na época, ela organizou um financiamento coletivo para montar uma fábrica na Baixada Fluminense e teve bons momentos. Enfim, são as bonecas que eu tenho aqui no Saravá Studio. Eu já presenteei várias crianças com bonecas da Era Uma Vez o Mundo, vários amigos que conheceram o trabalho também, mas ela enfrentou dificuldades, chegou a ter uma loja física, precisou fechar, precisou encolher, e agora ela está fazendo um novo esforço para reativar a marca, e esse trabalho tão bonito de representatividade negra, de afago à autoestima, né, das crianças negras a partir desse universo da brincadeira, do lúdico. Ela tem as dandaras, tem os zambis, que são os meninos, tem bonecos de vários tamanhos, tem roupinhas que podem trocar, e ela está com esse projeto, como a Isabela mencionou. Como já participei uma vez, quero de novo tá junto com ela, lado a lado, e aí veio a ideia de usar um pedaço dos recursos do nosso Apoia-se. Propus a Jaciana essa ideia de criar um cupom Angu e a gente tentar multiplicar isso com a ajuda de vocês. Como a Isabela falou, a cada 10 bonecas vendidas e com referência a esse cupom, a Jaciana doará uma a mais para escolas públicas, o que nos ajuda a criar essa corrente aí de representatividade e de apoio a uma empreendedora negra. Espero que vocês gostem também de mais essa. A casa, né, dos estudantes lá em Madureira, ela já está recebendo, já tem os primeiros moradores, e é também uma contribuição fruto do resultado aí do nosso Apoia-se. E assim a gente vai se apoiando, né, apoiando outros e se apoiando. Era Uma Vez o Mundo, vocês podem botar no Google e achar o site, mas a Jaciana produziu um card. Vai estar aqui também no descritivo do episódio, né? Que eu sempre deixo. Isso, vai estar no descritivo e a gente vai postar no grupo, na comunidade também lá do Twitter, no nosso perfil no Instagram, no perfil do Angu no Instagram, para que isso viralize. E aí acho que a gente também vai ter uma medida do alcance, do engajamento das nossas apoiadoras e dos nossos apoiadores. É isso, minha gente. Lembrando, né, que essa é a nossa segunda ação, né, afirmativa em nome dos nossos apoiadores do Angu de Grilo. A primeira, minha mãe falou brevemente, né, foi a Residência Estudantil Negra. Em Madureira, a gente falou anteriormente. Vou deixar aqui no descritivo do episódio mais informações. O coletivo, o @coletivo Enegrecer, lá no Instagram, é quem está fazendo, enfim, né, essa campanha de financiamento coletivo e organizando a manutenção dessa residência estudantil. E lá tem mais informações e vou deixar aqui tudo no descritivo se você tiver perdido. O Angu de Grilo também entrou nessa missão junto com outras 15 pessoas, né, que foram escolhidas, que foram convidadas pela Vânia Santana para ajudar a bancar os custos dessa residência estudantil durante um ano. Então, muito feliz de poder fazer isso, especialmente por conta dessa comunidade que a gente criou aqui a partir do nosso podcast. Então, vamos que vamos. Vamos falar então sobre Vinícius Júnior. Vamos lá, ontem, mais uma vez, né, o Vinícius Júnior foi vítima de racismo no Campeonato Espanhol, no La Liga. Uma coisa horrorosa, um estádio inteiro praticamente chamando ele de macaco num jogo contra o Valência, né? Que acabou com a indignação dele, acabou sendo expulso do jogo, tomou um mata-leão olha, enfim, umas cenas horrorosas, que acabou com a expulsão do Vinícius Júnior, que chorou em campo, né? E depois soltou uma nota no Instagram bastante dura contra a inação, né, dos responsáveis pelo campeonato espanhol, pelo La Liga. O presidente diminuiu a denúncia, né? Falou que não
Não era nada disso, o presidente da La Liga. E o Vinícius Júnior falou de novo que esse campeonato está condenado. Então, assim, foi mais uma vez, eu vou ler aqui na íntegra a primeira, todo mundo já deve ter lido, né? Mas eu acho que vale a primeira manifestação dele. Não foi a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez. O racismo é normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, os adversários incentivam. Lamento muito, o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou expor a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil a Espanha é conhecida como um país de racistas e, infelizmente, por tudo que aconteceu a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. E aí, depois que o presidente da La Liga se pronunciou, ele escreveu: mais uma vez, em vez de criticar os racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seu post e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. #não me comove. Então, eu acho que foi o pronunciamento mais duro, né, até então, do Vinícius Júnior, que nunca deixou de se pronunciar, né, nunca deixou de se posicionar, desde que esses ataques começaram a acontecer, já com mais intensidade em janeiro, né, que a gente até fez aquele episódio, também falando disso, mas em momento nenhum diminuiu, né? Todo jogo já é sabido que, em maior ou menor escala, isso vai acontecer. E escalou muito ontem. A gente já tinha falado lá isso em janeiro, né? E muita gente também ontem, os comentaristas, quem realmente acompanha futebol, também pontuou muito a falta de ação do Real Madrid, que, né, é o maior clube do mundo, é o maior campeão de tudo, é o maioral, e é incapaz de tomar uma medida, né, legal contra o que tem acontecido com um dos seus principais jogadores do momento. Se não o principal, sei lá. Não acompanho isso tudo para dizer ser o principal, mas com certeza dos principais. É o principal. Para ter uma ideia, o Vinícius Júnior, ele é um menino de São Gonçalo, né? Aqui, região metropolitana do Rio, que surgiu, foi da base do Flamengo, né? Que floresceu no Flamengo, que era inclusive o time de coração. E assim como o Paulinho, foi vendido já aos 17 anos. O Paulinho foi para o Bayer Leverkusen, o Vinícius para o Real Madrid. E assim, a gente, inclusive como família, acompanha muito porque eles são exatamente da mesma geração, se enfrentavam, né, nas competições Vasco e Flamengo, juvenis. Foram colegas, né, na seleção brasileira, na Sub-17, foram campeões lá no Chile. Passaram aos times profissionais mais ou menos na mesma época, ali 2017, 2018, e foram vendidos para o exterior simultaneamente. Eles fazem aniversário quase juntos e fizeram 18 anos e viajaram, como é a trajetória desses meninos. O Vinícius tem uma trajetória absolutamente brilhante no Real Madrid. Ele, inclusive, na última Champions, foi o autor do único gol e do gol que fez do Real Madrid campeão da Champions. Então, assim, ele é um atleta dedicado, competente, bem-sucedido, que entrega. E aí tem duas coisas que eu gostaria de colocar, e a gente já falou tanto. O episódio 171 é totalmente dedicado, né, tem um bloco totalmente dedicado ao Vinícius. Mas eu acho que tem alguns pontos a serem destacados. Primeiro é o fato de o racismo, que muita gente diz que o problema é social e não é racial, a gente ainda ouve esse tipo de pensamento, sobretudo no Brasil. O fato de Vinícius ser um jovem de excelência, vencedor, vitorioso, que ajuda seu time a galgar as maiores posições, né, de destaque no futebol europeu e no futebol mundial. Dele ser riquíssimo, dele ser, inclusive, generoso, né? Ele tem uma fundação ligada à educação. Nada disso o protege do racismo. Então veja que, é até uma frase que outro dia a gente comentou aqui da Glória Maria, né? Não há blindagem contra o racismo. O racismo te alcança. Então, esse é um primeiro ponto na direção de desconstruir a ideia de que não, isso é porque é pobre, não é porque é negro. Esqueçam isso. Por mais bem-sucedido que uma pessoa negra, por mais bem-sucedida que uma pessoa negra seja, ela poderá e será
poderá ser e será alcançada pelo racismo. Com Vinícius Júnior não está sendo diferente. A segunda coisa é uma espiral de impunidade que alimenta o crime, né? A recorrência do crime. Então, um dia é uma banana que jogam no campo. Outro dia é um torcedor ou 3 torcedores que imitam macaco. No dia seguinte, um boneco, né, com a camisa do Vinícius Júnior, simulando ser ele, enforcado com uma corda do alto de um viaduto. Tinha sido, isso aconteceu em janeiro, o auge da violência racial cometida pelo Vinícius e com notas evidentes de conexão com o supremacismo branco da extrema-direita, porque enforcamento é um código do regime de segregação racial nos Estados Unidos. Quem quiser ouvir um pouco mais sobre isso, volta lá no nosso episódio 171. E a absoluta impunidade desses criminosos alimenta novos episódios, e nós vimos isso nesse domingo, em que um estádio inteiro gritava Vinícius Macaco. Aliás, antes de o jogo começar, na chegada dos torcedores do Valência ao estádio, eles já vinham gritando, né? Então é um crime anunciado, praticado e tolerado pelo Real Madrid, que devia defender seu atleta, tolerado pelos colegas do Real Madrid, tolerado pelos adversários do Valência, pelo time, pelo juiz, pelas autoridades, as entidades representativas do futebol, a La Liga na Espanha, a UEFA, a FIFA, pelo governo, pelas autoridades policiais e judiciárias. Eu falei na Globo News e repito aqui, a impunidade é a irmã siamesa do crime. Se você comete um crime e ele não é punido à altura, obviamente que isso encoraja outras pessoas. E aí você viu quase uma catarse, um transe coletivo de ofensa a Vinícius Júnior. Ele identificou um racista, ele apontou para um racista, o jogo ficou parado por 8 minutos, ele levou um mata-leão de um adversário, ele foi expulso, ele foi defendido pelo técnico, né, o Ancelotti, o técnico do Real Madrid, que inclusive se recusou a comentar a partida, a derrota. O Real Madrid terminou derrotado por 1-0 e disse que o principal assunto era a violência que o Vinícius sofreu. A imprensa local tentou inclusive desviar do tema, a cobertura é bem menos enfática do que deveria. O que há de novidade em mais esse episódio de racismo contra o Vinícius foi a forma como ele se posicionou, enfrentando o presidente da La Liga e fazendo o post em que ele diz que continuará lutando contra os racistas, contra o racismo, ainda que seja fora da Espanha, o que significa que o nível de violência é tamanho, e a dor, eu acho que é dor, não tem outra palavra para expressar, ela alcançou níveis que já estão fazendo o Vinícius considerar abrir mão desse contrato ou do ofício na Espanha. Ele deixou isso subentendido. Uhum. E a gente aqui naquele episódio 171, a gente falava nisso. Até quando, né, que a gente vai pedir pro Vinícius, não, pô, o cara é bacana, calma Vinícius, força Vinícius, Isso olha não como existe. ele é, responda com o seu futebol, com a sua alegria. Não existe. Né? A gente falou longamente sobre isso e agora me parece que isso está chegando ao limite emocional, psíquico de um menino de 22 anos, gente. Gente, ele tem não completou 23 22 anos ainda. É muita violência, é muita brutalidade. Então eu queria dizer que, de novo nesse episódio, essa reação mais enfática do Vinícius, sugerindo, inclusive, a saída, né, do futebol espanhol, e a reação do governo brasileiro, que dessa vez me pareceu bastante firme. Lula, lá do Japão, né, onde participa como convidado da reunião do G7, manifestou solidariedade, condenou o racismo. Os ministros Silvio Almeida, Aniele Franco, ontem mesmo se manifestaram nas redes sociais. Hoje a Aniele, segunda-feira, né, no meio da manhã, ela deu uma entrevista coletiva. O governo publicou uma nota muito firme na direção de repudiar as atitudes e cobrar providências das federações. O Itamaraty. Das autoridades espanholas, no nome do Itamaraty, do Ministério da Igualdade Racial, de Direitos Humanos, de Justiça e Segurança Pública e de Esporte. 5 ministérios assinam a nota. Isso é importante. A informação de que o Itamaraty
convocará a embaixadora da Espanha no Brasil para prestar explicações e cobrar providências. A cobrança já foi feita por telefone, mas ela não está em Brasília nesse momento, por isso que não foi, né, convocada ainda uma reunião presencial. Mas esse é um gesto forte. Pois né? Porque isso tá convocar o embaixador é um gesto forte. Isso vira uma questão diplomática entre os dois países. Como é que é? Tem um brasileiro que está há 5 meses sofrendo racismo explícito no seu país e vocês não fazem nada? Porque assim, eu acho que uma coisa... Antes de falar isso que eu vou falar agora, eu queria só voltar no que você falou, que o Real Madrid não faz nada, os jogadores não fazem nada. O Casemiro ontem domingo, né, abriu a live dele falando sobre essa história do Vinícius Júnior. Ele é super próximo do Vinícius Júnior. Ele foi eu acho que ele foi o primeiro cara que entrevistou assim, o Vinícius Júnior no profissional, porque o Casemiro trabalhava no esporte interativo. Enfim, eles têm uma relação de amizade, de proximidade. E o Casemiro falou isso. O Benzema fez um post no Instagram em solidariedade que parece que é aniversário do Vinícius Júnior. Que a legenda é tipo hermanito e um coração. Não pode, entendeu? Um dos maiores jogadores do mundo, que tem a visibilidade que o Benzema tem, também não pode, entendeu? E que igualmente já foi vítima. Exatamente. Já foi vítima de racismo, porque ele é... De racismo, de intolerância religiosa. Ele é por francês, ser muçulmano. Né? Mas ele é de origem argelina, ele é muçulmano. Ele é árabe, ele tem ascendência árabe. Já foi vítima de racismo. Quer dizer, eu não sei se ele é muçulmano, mas eu sei que ele tem ascendência árabe. Eu misturei as coisas, não sei exatamente se ele é muçulmano. Mas não faz nada. E o Casemiro falou, teve um outro jogador lá que depois deu uma entrevista, não lembro mais quem era, falando, porque se ele tivesse falado, a gente tinha saído todo mundo do campo junto com ele. Aí o Casemiro, tem que ele é muçulmano, tem que sair um memorando para os jogadores saírem, tem que ter uma reunião antes para falar, galera, então se o estádio inteiro me chamar de macaco, vamos combinar aqui que todo mundo vai sair de campo e ninguém vai mais jogar, vamos suspender o jogo. Precisa disso, sabe assim? Precisa, ainda hoje, que os outros jogadores precisem ser avisados e combinados para terem um tipo de reação que proteja o jogador da sua equipe, que já está sofrendo com isso há 5 meses, enfim, né, explicitamente, para que tenha alguma reação coletiva. E assim, eu acho que a gente pode dizer que hoje no Brasil, o que está acontecendo com o Vinícius Júnior, a escalada do que está acontecendo, não teria acontecido no Brasil de hoje. Porque se a gente pensar aquela história... Isso não estou dizendo que o racismo nos estádios não aconteça no Brasil, mas que as últimas vezes que isso aconteceu, que foi filmado, né, que foi flagrado, que foi denunciado, teve punição aos clubes. Aquele caso lá, eu fui até resgatar aquele caso lá do Grêmio, do goleiro Aranha, lá em 2014. O Grêmio foi multado em R$50 mil. Torcedores identificados foram suspensos do estádio e o Grêmio acabou perdendo 3 pontos e porque já tinha perdido um outro jogo, acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, na época. Então teve uma punição severa para o clube, né? Se você pensar que o clube está lá para disputar, né, esses campeonatos, a punição de 3 pontos. A primeira punição que foi decidida foi a exclusão, a eliminação do clube da Copa do Brasil, mas acabou sendo revertida, virou a perda desses 3 pontos que deu no mesmo. Mas o clube sofreu por conta dos seus torcedores. Né, foi julgado e foi responsabilizado pelos seus torcedores. Teve um outro episódio também em 2016, que um outro clube, Furacão pode ser, ou a torcida, eu já me lembro mais, que eu li isso hoje de manhã. Também o clube também foi multado, os torcedores também foram identificados e suspensos e o clube também foi multado por conta de ataques racistas de um jogador do Palmeiras. Então assim, eu não estou falando que no Brasil não haja racismo nos estádios. Tanto há que foi tipificado, né? E a gente falou isso nesse episódio também do Vinícius Júnior. O racismo dentro de estádios de ambientes esportivos foi tipificado na lei, junto com o racismo religioso, junto com o racismo recreativo, porque é algo recorrente, né, no Brasil. Mas eu não consigo imaginar hoje em dia, um estádio inteiro chamando uma torcida, pendurando um boneco, chamando de macaco, não sei o quê, e nada acontece. E o próprio clube não defende seu jogador. Isso não existe. Isso não existe, assim. Embora a gente tenha acabado de testemunhar o caso do Corinthians, da torcida homofóbica, né?
E assim, vamos pensar também que a CBF, que se pronunciou rapidamente, repudiando o que aconteceu com Vinícius, e o presidente da CBF, que é um homem negro, dizendo que até quando isso? Mas veja, a Aida André Mota estava me lembrando aqui, os jogos da Libertadores com times argentinos, o racismo é recorrente. É recorrente. E os times brasileiros continuam jogando, disputando normalmente, protestando, mas disputando. Então, assim, há que se ter medidas punitivas sérias. A gente viu no Reino Unido, na Inglaterra, quando dos hooligans, né? Foram banimentos de torcidas por 5 anos, times ingleses que não puderam disputar campeonatos. Isso faz diferença. Essa punição faz diferença. Então, é por isso que eu digo que a impunidade, ela alimenta o crime. E é fundamental que a gente vá além de notas de repúdio, de força Vinícius, de acolhimento. É preciso alguma medida objetiva. O presidente da FIFA disse que o protocolo, no limite, transferir os pontos, né, o resultado, pôr fim ao jogo e dar os pontos para o time da vítima. Né? Mas isso não tem sido feito. Não, gente, então, assim, não adianta você ter um regulamento e ele não ser cumprido. Isso é ridículo. Né? Isso não resolve o problema. Enfim, né? Tudo bem. Então, enfim, a gente tem falado muito, né, desse ambiente tóxico do futebol. Mas é muito impressionante, né? Na semana que passada, só agora a gente falou sobre isso. A Federação Espanhola de Futebol, que é, né, a CBF deles, a autoridade máxima do futebol na Espanha, defendeu o Vinícius Júnior, porque depois do pronunciamento do presidente da La Liga, que disse que não tem racismo na Espanha, nem a Espanha nem a La Liga são racistas, é muito injusto, são mais de 200 jogadores de origem negra, é uma competição que é o símbolo da união de povos, enfim. Aí o presidente da Federação Espanhola de Futebol defendeu Vinícius Júnior, disse que tem sim um problema de racismo no país e pediu que a CBF ignore as posições do presidente da La Liga, que chamou de irresponsável. O que eu fico mais espantada, tem jornalistas também espanhóis no Twitter e perfis de jornalistas de jornais diminuindo a história. O que eu acho que é muito brutal nesse caso é o fato disso ter escalado durante meses sem que absolutamente nenhuma medida legal tivesse sido tomada. Isso é que eu acho que, ainda que no Brasil exista racismo nos estádios, exista muita passação de pano, né? Ainda que isso aconteça, eu não acho que a gente chegaria ao ponto de um jogador estar sendo perseguido há quase 6 meses, sendo chamado de macaco em todos os jogos, e nem o clube, nem a federação, nem o campeonato ter se pronunciado. Você falou o caso do Corinthians, também é absurdo, né? Hoje em dia, a gente ainda tem que ouvir cânticos LGBTfóbicos, homofóbicos dentro dos estádios. Mas no caso desse jogo, o juiz parou a partida. Não foi uma punição ao clube naquele momento? Não, mas a gente chegou em algum lugar que o juiz ouve isso e fala, enquanto não parar, não vai ter jogo. Apareceu no telão a mensagem de que é proibido, não sei o quê, cânticos racistas, homofóbicos e tal. Então tem algum protocolo, por mais que a gente pense que é insignificante, existe algum protocolo. A gente conseguiu chegar nesse lugar, de que o juiz identifique para o jogo, de que há um direcionamento de uma mensagem a ser exibida para a torcida, de que aquilo, né, isso pode ser enquadrado, inclusive, na lei, porque o LGBTfobia foi equiparada ao racismo, então a LGBTfobia também dentro dos estádios entra nesse mesmo bolo. Então pode ser o Corinthians e as suas torcidas podem ser responsabilizadas judicialmente também por isso, mas a gente tem alguma coisa, entendeu? É isso que eu acho muito impressionante, como é que essas coisas foram escalando a esse ponto. E só agora os órgãos oficiais, as instituições, decidiram tomar alguma atitude. É muito impressionante como ele foi deixado à própria sorte. Pelo próprio clube, entendeu? E pelos colegas. O Casimiro falou, o Mbappé escreveu uma mensagem muito mais dura e acolhedora para o Vinícius Júnior do que o Benzema, que é colega do próprio time. Então, assim, é muito, 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 muito surreal a dimensão que isso tudo levou para um jovem de 22 anos. E isso, assim, pensar na idade, né, do Vinícius Júnior,
eu acho que ainda é mais cruel, porque não quer dizer que você sofrer racismo aos 40 anos vai doer menos, vai ser menos pior. Mas ele é muito novo, acho que ainda tem muitas as inseguranças da profissão, né? De ser um jogador muito novo, de ser um jogador que está vivendo o seu auge, que está no começo ainda da sua carreira. Imagina, ele tem 22 anos, ele tem muito futebol de alto nível para ser jogado, né? O medo que deve ser se posicionar contra, botar seu próprio clube na parede, botar a liga que você joga na parede. Então, né, isso deixa pouca experiência, entre aspas, que a gente sabe que, né, ele tem 22 anos, já tem 10 anos de carreira, mas ainda é muito novo e com certeza gera muita insegurança de se posicionar, de cobrar uma atitude. Por isso que eu acho extremamente positivo que o governo brasileiro tenha intervido nesse episódio, porque ele sozinho não tem condição de dar conta de tudo que está acontecendo. Então, é isso, é muito triste, mas muito triste, muito triste. É assim, de cortar o coração, de perder as esperanças, mas vamos acompanhar para ver qual vai ser o desenrolar dessa parte legal, judicial desses episódios. E não é intervindo. Não, mas intervindo não faz sentido. Pode ser o particípio ou... Olha ela, gente. O particípio. Alguém aí sabe quem é particípio? São os nossos professores de português angulers. Não, é porque eu estava procurando aqui. Mas olha só, que eu só queria finalizar lembrando que o Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, né, mais ou menos equivalente ao primeiro-ministro, ele se pronunciou. Tolerância zero com racismo no futebol, o esporte é baseado nos valores de tolerância e respeito, ódio e xenofobia não deveriam ter lugar no nosso futebol ou na nossa sociedade. Também o governo espanhol publicou um comunicado, uma carta. Então, veja, a partir dessa ação mais firme do governo brasileiro, isso exigiu uma resposta do governo espanhol. Agora, vamos ver se isso fica só em nota. Pois é, né? Ou se efetivamente a gente vai ter investigação, punição aos racistas e algum tipo de ação mais contundente na direção de punir os clubes, né? Isso é absolutamente fundamental. E a outra coisa para terminar são as conexões objetivas desses racistas com os movimentos políticos de extrema-direita, né? Seja torcidas que estão alinhadas a esse tipo de pensamento, de ideologia, até o próprio presidente da La Liga, que é ligado e próximo de políticos e de partidos da extrema-direita. Então tudo está conectado, gente. Não dá para fingir inocência, sabe? Fingir que se trata de é a torcida que extravasa, estádio a campo neutro. Já passamos dessa fase. E o que a gente está vendo é uma escala que é inaceitável. Então, todo carinho ao Vinícius, nossa indignação e a necessária cobrança por providências. É isso. Bom, então vamos que vamos para o nosso próximo bloco, falar de mais um que perdeu tudo e estará em muito breve morando de aluguel dele, Dallagnol caçado. Minha gente, olha, por essa ninguém esperava. E eu acho que ninguém esperava mesmo, né? Vou te perguntar se alguém esperava isso, Flávio. Na semana passada, Deltan foi cassado, teve a sua candidatura cassada. Vou explicar rapidamente o que aconteceu, de forma muito simplificada. O que acontece ele tinha processos administrativos rolando contra ele, eu acho que eram 15 processos administrativos rolando contra ele, enquanto ele era procurador, e foi entendido pelo Tribunal Superior Eleitoral que ele pediu exoneração, antecipou a sua exoneração do cargo de procurador e se candidatou para evitar a aplicação desse apêndice da lei da ficha limpa, que eu acho que todo mundo conhece, né? Mas que também tem um apêndice que propõe a inegibilidade para quem cometeu crime contra a administração pública
Então, também fala, para além dos políticos, né, de outros cargos públicos. E aí, a interpretação do ministro Benedito Gonçalves foi que, como esses processos administrativos tinham grandes chances de virarem, de fato, serem abertos, né, para investigação, porque naquele momento eram 15 procedimentos administrativos que estavam pendentes no Conselho Nacional do Ministério Público Federal. Então, essas ações ainda não estavam abertas, mas poderiam ser abertas e levar a punições como demissão ou aposentadoria compulsória. O Deltan já tinha enfrentado processos administrativos antes, então tudo indicava que esses procedimentos administrativos que estavam pendentes seriam de fato abertos. E aí a interpretação foi de que ele tinha pedido essa exoneração antecipada e, para se livrar desses processos, dessa punição e poder orientar a vida de outro jeito. Para se livrar da punição. Ele foi eleito, né? Foi o deputado mais votado do Paraná, o deputado federal, não foi isso? Deputado federal mais votado do Paraná pelo Podemos. Deputado federal pelo Paraná. E aí, por conta disso, dessa decisão do ministro Benedito Gonçalves, o TSE depois, em unanimidade, decidiu pela cassação. E eu acho que o voto do relator, né, foi seguido pelos outros 6 ministros, e aí o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, proferiu a decisão, leu a decisão de todos os ministros. E aí, eu acho que a grande surpresa, pelo que eu entendi, foi a decisão ter sido unânime, né? Entre todos eles. Porque até bolsonaristas, podemos chamar assim, até quem, né, na origem não votaria contra o Deltan, votou. Eu acho que ninguém esperava que fosse ser uma decisão por unanimidade. Eu acho que tem alguns pontos aí que a gente pode destacar. Essa da unanimidade é uma, né? Porque, inclusive, votou pela cassação da candidatura, né, que levou, obviamente, à cassação do mandato, que será formalizado ainda, o ministro Nunes Marques, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal por Jair Bolsonaro. Em que pese o fato de Jair Bolsonaro também, ao longo do tempo, ter saído de um aliado ou beneficiário, né, do lavajatismo para um crítico, né, rompeu com o Moro, depois voltou e tudo mais, mas causou uma certa surpresa. Inclusive, depois do decidido, do julgamento, quando Deltan se pronunciou, quem estava atrás dele era Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, igualmente deputado federal. Portanto, causou uma certa surpresa essa robustez da decisão. Lembrando que o Tribunal Superior Eleitoral tem nesse colegiado dos 7, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso, há uma possibilidade de Deltan recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas os especialistas acham que vai ser muito difícil. Primeiro, porque foi unânime. Segundo, porque já tem 3 integrantes do STF no TSE e que votaram por essa cassação. Alexandre de Moraes, a Isabela já mencionou, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Nunes Marques, que é suplente do TSE, mas que participou do julgamento pela vaga de vice-presidente, que era de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. A gente sabe disso. Aliás, o Lula ainda não indicou o sucessor, né? A predileção dele é por Cristiano Zanin, advogado particular, que assistiu o então ex-presidente e depois candidato no enfrentamento à Lava Jato. Praticamente, o que se diz assim, de uma forma bem rasa, é que Zanin é o responsável por Lula ter chegado à disputa eleitoral e, portanto, ter alcançado esse 3º mandato, mas até aqui Lula ainda não decidiu. Aliás, tem umas coisas para decidir também. Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, que também está com lista de candidatos e tem a primeira mulher negra, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Valdirene Assis. Acho que também é uma coisa para ficar no radar. Mas vou fechar parêntese para voltar para o Deltan, porque houve um enfrentamento muito grande em relação a garantistas e, digamos assim, punitivistas, vamos chamar assim, né, do judiciário, em razão de uma cadeia de acontecimentos que embasaram o voto do ministro Benedito Gonçalves.
Como a Isabela falou, ele já tinha 2 punições em procedimento administrativo, eles chamam de PAD ou PAD, com advertência e acho que censura, né? O Deltan já tinha PADs, né? Penas de advertência e censura em 2 PADs já concluídos e que tinha contra si 15 procedimentos diversos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público. A questão é que, para o ministro Benedito, o Deltan exonerou-se do cargo para frustrar a incidência da inelegibilidade e havia essa possibilidade num dos artigos da lei de ficha limpa, que foi proposto, inclusive, pelo então deputado Flávio Dino. A ironia tanta, se fechando assim de uma maneira... O mundo capota. Pois é, porque a emenda do Flávio Dino é que faz membros do Judiciário do Ministério Público serem alcançados pela lei da ficha limpa em caso de pendência. O Deltan se desincompatibilizou, se pediu exoneração do Ministério Público Federal 11 meses antes da eleição, mas, como lembra o ministro no voto, 16 dias depois de um colega dele, procurador, ter sido demitido pelo CNPJ por situações semelhantes a que ele seria submetido em relação à Lava Jato. Então, ele enumera uma cadeia de acontecimentos que, para o ministro Benedito, relator, e para os 6 outros ministros que o acompanharam no voto, caracterizariam esse uso desse benefício para burlar a lei, e por isso ele teve a cassação a candidatura cassada e, portanto, o mandato em consequência. O interessante é que é uma espécie de leitura de pré-crime, né? E o Deltan tem, inclusive, um livro que foi mencionado pelo Otávio Guedes numa entrevista com ele no Globo News+, dizendo isso, que ele dizia que a grande arma, né? Não com essas palavras, mas que o grande instrumento do enfrentamento à corrupção na política, a implementação da ficha limpa e tudo mais, essa depuração, eram as inferências. E aí remete àquele PowerPoint em que ele acusou Lula, à época de ser chefe da quadrilha, por conta do caso do triplex, etc. E aí teve gente dizendo o seguinte, olha, ele ancorou uma acusação a partir de ilações, de inferências, e foi agora picado mordido ou vítima do mesmo veneno que inoculou naquele momento. Eu discordo um pouco disso porque o judiciário aceitou na época, né? Tem gente que diz, mas o judiciário reviu a decisão em relação ao Lula. Não é verdade. O judiciário acolheu as inferências dessa série, desse raciocínio, dessa acusação encadeada que Deltan propôs, né, o grupo de procuradores propôs na Lava Jato e condenou Lula. A anulação e a situação judicial do Lula se deu porque o juiz, esse grupo de Curitiba, violou o princípio do juiz natural, ou seja, Moro evocou para si um julgamento de uma situação que deveria estar com São Paulo ou eventualmente com Brasília. Foi isso que o ministro Fachin decidiu inclusive por Brasília, e na sequência o Supremo Tribunal Federal julgou Moro suspeito pelo conluio que promoveu com o Ministério Público Federal. Então, em verdade, essa tese, né, de coisas encadeadas, de evidências para justificar condenações, elas ocorrem e vêm sendo acolhidas pelo judiciário. Até um amigo comentou assim, é o judiciário decidindo pela aparência, pelo perfil, por maior ou menor simpatia em relação a um réu. O que me causa espanto é ter gente se surpreendendo com isso em 2023. Porque, em relação às pessoas negras, é exatamente isso. O judiciário
aceita denúncias e condena a partir de reconhecimento fotográfico, ou condenava a partir de reconhecimento fotográfico, sem nenhuma outra prova, sem nenhuma outra evidência do cometimento de crimes. Jovens negros de favela são capturados, presos, indiciados por tráfico de drogas e tudo mais, sem nenhum tipo de necessidade de comprovação adicional. A gente está tendo, nesse momento no Supremo, um julgamento sobre filtragem racial nas abordagens, né, que está suspenso a pedido do ministro Luiz Fux, e agora na quarta-feira, também conhecida como amanhã, 24 de maio, a ministra Rosa Weber pautou a decisão do Supremo sobre descriminalização de porte de drogas a partir de determinada quantidade. E a gente sabe que a própria ação que o Supremo está apreciando em relação à abordagem por marcação racial resultou numa condenação de um indivíduo negro que foi abordado por ser negro, que tinha 1,5 grama de cocaína em seu poder, como traficante, porque era um homem negro, né? Uma pessoa branca numa região de classe média com 1,5 grama de cocaína, obviamente vai ser fichado como usuário e não como traficante. Então, assim, a justiça brasileira, ela tem agido com essa seletividade e julgado a partir de evidências não consistentes. Então, assim, você condena? Condeno, eu tendo a ser legalista e garantista. Agora, eu fico surpresa, estarrecida, com a surpresa de tantos em relação a esse tipo de procedimento. E, como alguns juristas declararam, né, atestaram, não é a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral toma decisão desse tipo a partir dessa inferência, dessa série encadeada. Portanto, tá aí. Como alguém disse, um dia da caça, outro do caçador, né? Há violações recorrentes. Fabiano Machado, que é um advogado com quem eu falo muito e já citei ele aqui no Angu, ele chama atenção para isso, para um ambiente crescente de um justiçamento, de uma degradação do amplo direito de defesa, das garantias, né, constitucionais. Então, em que pese esse desenho que lhe resultou na cassação de Deltan Dallagnol, não é diferente da forma como o judiciário brasileiro tem se comportado de modo geral, em particular em relação a pessoas negras, pobres, de baixa escolaridade, em relação a contingente, ao universo, né, numeroso da população carcerária brasileira. E é algo que esse próprio ex-deputado, agora punido, ex-procurador, defendeu ao longo de sua trajetória. Então, se pode ter visão crítica, sim, em relação a isso, e condenar esse modelo, né, de julgamento, de construção da justiça, mas ele é usado de forma recorrente. E a comoção que há, eventualmente agora, diz respeito a alcançar uma determinada pessoa, e não em relação ao sistema, de forma recorrente, proceder dessa forma. Então, não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece, e o Deltan foi punido, vítima de sua própria prática. Quem lembra do PowerPoint sabe do que eu estou falando. É isso, gente. Acho que falamos, né? O suficiente. Bom, ele até agora não conseguiram, né, entregar a notificação da cassação para o Deltan. O oficial de justiça ainda não conseguiu encontrar ele. Então isso é uma coisa que vai acontecer ainda essa semana. Houve uma tentativa de passeata, carro de som, protesto lá em Curitiba, que foi um mico, né? Essa imagem viralizou aí. Nessa segunda-feira, a Corregedoria ainda não conseguiu localizar ele e vão fazer a última tentativa de notificação pessoal nessa segunda. A gente está gravando na segunda, né? Então, terça, vocês já vão ter o desenrolar dessa história. Já é a terceira tentativa, já tiveram no gabinete dele e ainda não rolou de conseguir encontrá-lo para assinar o documento. Então,
É isso. Se ele não for encontrado nessa segunda, vai ser notificado pelo Diário Oficial da Câmara. Tu só queria chamar a atenção para o fato de que ele acusou Lula, o PT, Alexandre de Moraes de perseguição. É impressionante ele ter sido o deputado federal mais votado do Paraná e o baixíssimo engajamento, né? Ele convocou para sexta-feira uma carreata, passeata, um ato, não tinha quase ninguém em Curitiba, circulou com um carro de som com quase nenhum engajamento. Então, é muito absurdo. Causa espanto, né? Alguém que teve 300 mil votos ter tão pouco engajamento. Em alguma medida, é uma traição aos eleitores, né? Se o que ele fez e o que o levou à cassação. Tem pouca comoção no mundo político, porque, obviamente, o Deltan está num espectro, né, de um grupo político que criminalizou a política, né? E aí, nesse sentido, aquele corporativismo que é tão visível em alguns episódios, até igualmente ou até mais absurdos, ele não alcançou esse deputado em primeiro mandato. É isso, minha gente. Vamos então para o nosso último bloco para a gente fechar esse episódio. Bom, começa, Flavel, falando sobre o STF, que essa semana, a princípio, né, tá no calendário dessa semana, o julgamento para decidir se porte de drogas para consumo pessoal é crime. Esse processo começou a ser julgado em 2015, mas acabou sendo paralisado, né, por causa de pedido de vista. 3 ministros já votaram. Ele tinha sido paralisado num pedido de vista do Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em 2017. O Alexandre de Moraes herdou o processo, liberou o caso para julgamento em 2018. Até agora, 3 ministros votaram. O Gilmar Mendes é o relator. E como é que estão aqui a votação? Gilmar Mendes votou pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê pena para pessoas que comprarem, guardarem, transportarem ou portarem drogas para consumo pessoal. Então, ele votou pela aplicação de sanções administrativas para esses casos, sem punição penal. O Barroso e o Fachin seguiram com o relator, mas limitaram o voto ao porte de maconha somente. Outras drogas, não. E aí, esse julgamento, a volta, né, a retomada, está na pauta do STF para quarta-feira. Então, para amanhã, se você estiver ouvindo na terça, uma votação, um julgamento que é importantíssimo para as pessoas negras, né? Que são as maiores vítimas, as mais criminalizadas, quando a droga, com o enquadramento por tráfico de drogas, quando a quantidade de droga seria para uso pessoal, né, para consumo pessoal. Então, isso é de interesse absoluto do movimento negro, dos ativistas negros, porque é mais uma dos braços de genocídio, de encarceramento em massa, especialmente dos jovens, né, dos homens negros jovens no Brasil. Então, essa retomada é extremamente importante. E tem efeito retroativo? Tem, né? Em tese a lei retroage para beneficiar, não retroage para prejudicar, claro, né? É um caso antigo, é muito emblemático que isso tenha voltado agora, né? Depois de 4 anos de Bolsonaro, que tinha uma agenda, né, criminalizante, né, muito, muito dura. Vários países da América do Sul não criminalizam porte para uso, para consumo próprio, né? Uruguai, Argentina, Bolívia e Venezuela, Chile, Colômbia, tem linhas de quantidade, Equador e Paraguai, Peru, enfim. Nos Estados Unidos, a política de droga varia, dependendo dos estados. Cannabis, a Costa Rica também normalmente não prende quem for preso com quantidade considerada de uso pessoal. Na Jamaica, o porte de até 55 gramas e o plantio de 5 mudas não é criminalizado para consumo próprio. No México, até 5 gramas de maconha, meio grama de cocaína, entre outras, também não causa prisão. E é uma ideia de diferenciar
o que é usuário, o que é traficante. Tem alguns países que, em caso de flagrante, com uma quantidade de drogas, ainda que para consumo pessoal, embora não prenda, não criminalize, recomenda e encaminha para unidades de tratamento. Há políticas, né, que a gente sabe que existem de redução de danos, mas é absolutamente fundamental que o Supremo, além de decidir sobre criminalização ou não, ou descriminalização em relação à posse de droga para uso pessoal, ele crie algum parâmetro em relação à quantidade, porque há evidências de que pessoas negras são indiciadas, processadas, condenadas por tráfico de droga, com quantidades pequenas de droga, ao passo que pessoas brancas com quantidades até maiores são descriminalizadas, inocentadas. Isso tem uma liberdade de interpretação da polícia e do juízo e, obviamente, tem um viés racial nesse julgamento. Então, se criar parâmetros objetivos é absolutamente necessário, fundamental e pode ajudar a diminuir esse encarceramento em massa, né? Principalmente de jovens negros. A Rosa Weber ter pautado esse julgamento para agora, 24 de maio, tem a ver com a presidência dela, está chegando ao fim, a presidência e o mandato, né? A Rosa Weber, assim como o Lewandowski, se aposenta esse ano, em setembro, né? Ela completa 75 anos, ela está na presidência do Supremo Tribunal Federal e ela vai se aposentar. Então, acho que é um pouco uma prestação de contas, né? Vai zerar ali as contas em relação a pendências que estavam sob o seu guarda-chuva. E a expectativa é de que, efetivamente, o Supremo tenha um comportamento mais progressista na direção de descriminalizar essas pequenas quantidades para uso, porque isso terá uma função de desafogar, de reduzir o encarceramento de jovens negros, né, nos moldes do que já acontece com jovens brancos. Então, assim, eu falei com a Rebeca Lerer, que é uma ativista importante, né, desse tema da descriminalização das drogas, da redução de danos, e ela chamava atenção que seria um passo muito importante. O Brasil está muito defasado, né, nessa situação. Ela me disse, talvez seja o único país da América do Sul que ainda criminaliza o uso, né, e tem um sentido simbólico. O juiz André Nicoliti, com quem eu também conversei sobre esse assunto, ele que é juiz de primeira instância aqui do Rio de Janeiro, da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele chama atenção para a importância disso para os nossos jovens, né, para o nosso campo, e sublinha a necessidade de ser uma ação importante para balizar a quantidade. Eu tenho até uns áudios aqui dele, então acho que vale a pena a gente ouvir esse comentário do juiz André Nicoliti, que inclusive aparece como um dos potenciais cotados para ministro do Supremo Tribunal Federal. A ver, ele tem aparecido nas listas e tudo mais. Mas há um detalhe nisso tudo que é perverso, né, que é interessante, que é o traço distintivo entre o consumo e o tráfico. Por exemplo, para um homem branco ser taxado de traficante, ele precisa estar portando quase 1 quilo de maconha, entendeu? Porque senão ele vai cair no uso. Para um homem preto, está portando, ser taxado como traficante, basta 20 gramas, 3 gramas, 8 gramas, enfim, é muito pouco, 2 gramas e pouco, entendeu? Então, para além de reconhecer o uso como algo que não é crime, a gente precisa avançar para decidir efetivamente que certas situações, independentemente da cor da pele, caracterizam o consumo. Acho que é um debate super importante para a gente prestar atenção,
esperemos que ninguém mais faça pedido de vistas para que esse assunto seja efetivamente vamos resolver isso. Resolvido. Sim, então isso é uma coisa para a gente ficar de olho essa semana. Eu acho que eu quero fazer um pop-up aqui da campanha que o Ministério da Saúde lançou na semana passada de incentivo à doação de leite materno, na última quinta-feira. Bom, eu fui uma doadora de leite, né? Minha mãe foi uma doadora de leite, lá nos anos 90 e 96, logo depois que eu nasci. Eu também doei leite no começo. Minha querida Mariana, minha filha de leite. No começo, eram outros tempos, gente, porque hoje em dia você não pode doar diretamente para uma pessoa, né? Mas há 20, quase 30 anos atrás, isso era comum. Hoje em dia você doa para o banco de leite. O Brasil tem uma das redes de banco de leite, de doação de leite mais complexas do mundo. Completas do mundo. Todos os hospitais maternidade do Brasil têm banco de leite, tanto os públicos quanto os particulares. Então, se você está amamentando e quer doar leite, pode doar leite, você vai até a maternidade mais próxima da sua casa ou liga e pede informação, porque a nossa rede de banco de leite é imensa e absolutamente necessária, gente. Não tem nenhum outro alimento, fórmula, leite artificial que se compare ao leite materno. Não tem. E quando a gente está falando de bebês prematuros extremos, o leite materno é ainda mais importante. E esses bebês tomam gotinhas de leite, pouquíssimos ml de leite. Então sempre tem aquela... As mães acham que, não, porque eu não tenho tanto leite assim, né? Ou, sei lá, eu conseguiria meio potinho ou encher só um potinho. E não tem problema, porque quando a gente está falando de bebês prematuros, cada gotinha conta na alimentação. Quando eu doei leite, eu doei para o Hospital Estadual Eloneida Studart, que é na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. E eu marcava a coleta, e a cada 15 dias, eu escolhi uma periodicidade de 15 dias, né, para dar tempo de eu fazer um estoquezinho, para eu conseguir me organizar. Mas poderia ser toda semana, poderia ser com uma janela maior. Eu mandei os meus exames de último trimestre de gravidez, né, porque você tem que mandar os exames de IST, das doenças que podem ser transmitidas pelo leite materno. Tive uma conversa com a nutricionista do hospital também. E aí depois aí você faz o seu cadastro, né, a partir disso, e eles vinham na minha casa buscar o leite na minha porta. Um hospital que fica, 40 quilômetros da minha casa. Tinha essa logística de vir um carro oficial do hospital, né, com uma profissional do hospital, que pegava o meu leite congelado e acondicionava corretamente no carro para levar para o hospital e esse leite ser disponibilizado para os bebês de UTI. Então, é extremamente importante. Quem puder doar, doe. É isso, não tenho mais o que falar, mas eu sou muito feliz de ter doado leite, sou muito orgulhosa de ter doado leite. Queria ter conseguido doar mais, mas tem uma certa, né, logística de operação, porque os potes têm que ser esterilizados. Aliás, você recebe os potes esterilizados já do hospital. Então, a primeira vez ela veio na minha casa, me entregou os potes esterilizados, todo o kit com a touca, né, para a hora de você fazer a extração de leite e tal. Então, tem todo um aparato para identificação do horário que aquele leite foi tirado, do dia que foi tirado, o seu nome. Então, você recebe esse kit todo em casa. E aí, cada vez que ela vem buscar, ela deixa um kit novo com potes, com tudo fornecido pelo nosso Sistema Único de Saúde para te dar todos os instrumentos para você poder doar leite para esses bebês. Então, isso é extremamente importante. Incentivem a doação de leite, a amamentação e a doação de leite. Mais alguma coisa que tem para falar, Flávia? Eu acho que só um pop-up da história do petróleo da Amazônia, ou a gente fala disso na semana que vem? Vamos falar na semana que vem, porque o Lula está voltando, né, do Japão e deu sinais dúbios, né? Eu espero que dessa vez não se repita o que aconteceu com Belo Monte.
Só diria o seguinte: há um projeto de prospecção de um poço para identificar potencial de reservas na região. O IBAMA, num parecer técnico, condenou, né, orientou pela não autorização. O presidente do IBAMA acompanhou seu corpo técnico, obviamente a ministra Marina Silva também, mas há uma pressão tanto da Petrobras quanto do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, que inclusive deixou a rede em razão desse desentendimento, ele que é senador pelo Amapá, desentendimento com Marina Silva, sob a alegação de que o Amapá e o povo do Amapá precisa de investimentos, de geração de emprego. Acho que o Ministério do Meio Ambiente tem que, além de defender o parecer técnico que aponta riscos de correntes fortes, num caso de vazamento, de alcançar biodiversidade, águas, fauna marítima, animais, enfim, todos os riscos ambientais impostos por uma atividade que é degradante ao meio ambiente, num momento em que o Brasil está crescentemente comprometido com sustentabilidade, com proteção aos recursos naturais, né, e ganhando ou recuperando a sua relevância internacional com isso, os interesses locais têm acirrado o debate. A gente tem uma experiência muito ruim com Belo Monte, que promoveu um crime ambiental, um aumento da violência homicida, um afastamento da população local das suas origens, inclusive de relação com o território, com o plantio, com as culturas, e sem uma contrapartida de uma produção energética que efetivamente compense e faça valer a pena. E a experiência de Belo Monte, que no passado levou à saída de Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente de Lula no segundo mandato e a projeção a partir da vitória de Dilma Rousseff, que à época era ministra de Minas e Energia e foi chefe da Casa Civil também, que ela não se repita, porque a experiência foi ruim. Agora, eu acho que esse debate não pode se esgotar no não é não. Ele exige uma proposta concreta para remunerar e emprestar desenvolvimento, trabalho, renda, investimento ao Amapá e aos estados amazônicos a partir da preservação da floresta. Preservar o meio ambiente, as águas, a floresta, tem que valer mais do que explorar petróleo. E acho que isso é que está faltando, né? Você não pode negar e deixar essa população igualmente refém, como hoje, da desigualdade, das más condições de vida, de uma existência condenada à precariedade. O Alckmin, na sexta-feira, que é presidente em exercício, se reuniu com o ministro de Minas e Energia e com a ministra de Meio Ambiente, separadamente. Eu acho que essa reunião tem que ser conjunta. O meio ambiente precisa ser encarado como uma pasta e como uma agenda transversal a todos os demais projetos de desenvolvimento do Brasil. E o Lula, lá no Japão, em que falou intensamente sobre essa agenda de transição, de compensação, de mitigação, ele precisa voltar e dar um sinal concreto em relação a isso. Ele fez uma declaração dúbia. Uma hora deu uma declaração dizendo que não tem nada mais importante que a agenda ambiental de preservação e, por outro lado, falando de 28 milhões de brasileiros que moram na região amazônica e precisam de alternativas de trabalho, renda, inclusão, desenvolvimento. Tomara o Brasil seja capaz de, nessa polêmica, nessa disputa, apresentar o novo modelo de desenvolvimento que foi prometido na campanha. Então, acho que é uma coisa para a gente ficar de olho e eu espero que a solução se dê da melhor maneira possível, contemplando o desenvolvimento, a relevância do desenvolvimento sustentável da região, sem a degradação
promovida por uma indústria que polui, né? O presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, em entrevista ao Estúdio I, disse que não há caso de vazamento na exploração marítima da Petrobras, não há na perfuração e na extração, mas a gente já teve graves acidentes, né? O Rio de Janeiro é um exemplo, com o transporte de óleo, e isso pode ser muito danoso, em que pese compensações. Eu acho que da mesma forma que a gente encara, né, a produção de petróleo como danosa e que remunera com royalties e participação especial estados e municípios afetados por essa atividade econômica, eu acho que a gente pode remunerar estados e municípios empenhados e comprometidos com a preservação. Quer dizer, se a gente paga para explorar, a gente pode pagar também para não explorar. E aí gerar outro tipo de projeto de desenvolvimento socioeconômico para essas regiões. É isso, minha gente. Isso porque ela não ia falar, hein? Ela não ia falar, que ela falou, eu vou falar só na semana que vem. Mas hablou. Vamos ver o desenrolar aí nos próximos dias. Eu quero me despedir dando uma dica. Eu queria dar mais, mas eu vou dar uma dica, gente. Mais dicas para o nosso episódio de apoiadores que vai sair na semana que vem. Mas é que a gente está falando de... tudo bem. Mas fala. É uma série que estreou na Netflix chamada Working, Trabalho, que é apresentada por Barack Obama. É espetacular, sobre as novas relações de trabalho, sobre precarização, sobre essa era pós-industrial. É muito interessante. O Obama tem muito carisma, a série tem vários personagens, em particular do setor de serviços, fala muito dessa uberização, da informalidade. Eu assisti um capítulo e meio, um episódio e meio, e ela é uma aula realmente sobre as transformações no mundo do trabalho, infelizmente para pior. E eu fiquei imaginando como o Obama é um grande comunicador, como ele está bem nessa função e como a série é importante para mostrar essas transformações e as dificuldades, sobretudo que mulheres passam para estar no mercado de trabalho, informalizadas e comprometidas com a criação de seus filhos, de suas crianças. Muito interessante, recomendo demais. Arrasou, nem sabia. É um assunto que me fascina. Pois é, eu comecei a ver na sexta-feira. Nossa, e vale assim. Vamos ver e depois a gente pode falar no episódio de apoiadores, porque realmente ela concentra essas transformações a partir do papel dos sindicatos, o quanto os sindicatos foram importantes no período de industrialização e como eles perderam força e como eles ainda podem ser importantes para enfrentar a precarização do trabalho. Muito bacana. Chama Working ou Trabalho e está na Netflix. Arrasou. Não estava nem sabendo disso. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso, Angulers. Até semana que vem. Uma boa semana para vocês. Vamos acompanhar esses desenrolar dessas coisitas, comentando lá no nosso grupo do Telegram para apoiadores e nas nossas redes sociais, tá bom? Um beijo. Nos vemos na próxima terça. Nos vemos. Boa semana. Quinta-feira, 25 de maio, é dia de África. Celebremos a nossa afrodescendência, né? Que a gente possa refletir sobre legados e mazelas ainda recorrentes, e tá aí o caso do Vinícius Júnior, mas celebrar também a nossa potência, essa herança africana que nos permitiu chegar até aqui. Domingo é o último episódio de Succession. Eu nem vi ainda. Domingo 28. Demais. O último final de semana para quem, como eu, não entregou o imposto de renda. Eu já entreguei. Prazo é 31. Na verdade, eu não entreguei o meu fim de ainda. Semana... Mas eu já tô com tudo. Eu só não entreguei porque eu esqueci de apertar o botão de enviar. Fiquei com uma última coisa pendente. Agora já estou com todos os documentos. Então fica aí, dia 31 de maio, o último dia para entregar o imposto de renda na próxima quarta-feira.
Então, esse é o último final de semana para catar a papelada, os PDFs, baixar os arquivos todos e resolver logo isso. Um beijo! E entreguem, ainda que incompleto, entreguem, porque você paga a multa se você perder o prazo. E a multa é sobre o imposto devido, então não é bolinho. Um beijo, gente. Até semana que vem.